Olá, eu sou a Vanessa Prado, eu trabalho com personalizados e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top. Temos aqui um grande professor que veio aqui nos brindar com seus conhecimentos e transmitir aí uma coisa maravilhosa que é a dança. Leandro Tavares, gratidão, muito obrigado, viu? Você é uma pessoa muito ocupada e dedicou esse tempo para esse nosso bate-papo. Tá? Eu que agradeço o convite, eu agradeço estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da nossa arte, né? Por favor. Isso que é muito, para um professor poder passar o conhecimento é fantástico. Deixa eu te perguntar, onde você nasceu e em que momento da sua vida que a dança entrou na sua vida? Tá. Eu sou natural de Franco da Rocha, uma cidade Ok. grande de São Paulo, e a dança surgiu no ano 2000, de um não. Eu sou ator de formação, aí eu fui fazer um espetáculo e eu fui barrado da dança flamenca. No ano 2000, Tá. eu fui o único da companhia que não dançava. E aí eu ouvi do meu diretor na época que eu não tinha talento para dançar. E com isso fiquei com aquilo adormecido. Eu falei, não, um dia eu aprendo isso daí. E fui estudar e hoje eu sou um dos professores de dança flamenca no Brasil. Parabéns, viu? E é isso, aí a dança, porque ela fala assim, o flamenco é uma arte que não é você que a escolhe, ela te escolhe. Então eu, com certeza lá no passado eu fui picado pelo bichinho do flamenco e hoje Adormecido. uma hora veio. Que bacana. Não, e a cultura que você foi adquirindo, né? Ao longo do tempo, conhecendo as músicas, tudo foi maravilhoso, né? Sim, Os passos. porque o flamenco, na verdade, ele é uma cultura. A dança flamenca está inserida nisso. Sim. Então o flamenco é a forma de falar, é a forma de se vestir, a música. A postura, o posicionamento. Isso. A gente até brinca que a dança flamenca, a gente dança os gestos de um povo, né? Porque a dança flamenca é um caldeirão, gente. Assim, a arte flamenca, ela surgiu através da fusão de cultura árabe, cigana, moura, todo aquele povo que era perseguido pela Inquisição Católica no sul da Espanha. Sim. Cada um contribuiu com um pouquinho para formar o que é o flamenco hoje. O mais duro foi quando conseguiu dar forma de alguém registrar isso, né? Numa época que não existia celular, não existia nada, Perfeito. papel era uma coisa assim difícil também, Perfeito. não existia caneta Bic, né? Não existia. Isso daí é muito, muito bacana, porque tudo era passado oralmente, né? Porque você não tinha a parte fonográfica. Não tinha. Ó, escuta um disco aqui, escuta. Não, e aí chegou uma época que na Espanha o flamenco foi proibido pela ditadura. Então imagina como uma arte sobreviver a tanta coisa, né? Acho que nos subúrbios, nos porões, o pessoal continuava não deixando morrer. Não deixando morrer. E era passado de geração em geração através da palavra. Né? Sim. E aí isso que fez com que essa arte ficasse mais rica. Por quê? Cada um que fala aumenta um pouquinho, né? É verdade. Então talvez do original ainda tenha tido variações. Muito. Hoje, por exemplo, o flamenco, existem 200 ritmos diferentes dentro do flamenco. Para nós, os leigos, o flamenco é uma coisa só. Não, o flamenco tem, dentro do flamenco, existem as variações. É tanto que existe uma árvore genealógica no flamenco. E a gente chama os ritmos de palo. Cada palo seria um ritmo.
E aí, comparando com a nossa cultura brasileira, seria, por exemplo, o nosso samba. Tem o samba enredo, o samba pagode, samba raiz, samba feira, samba raiz. Nós, brasileiros, sabemos a diferença. Os estrangeiros, tudo é samba. Exato. O flamenco é a mesma coisa, só que o flamenco tem 200 e poucos ritmos. Ô, Leandro, e tem, por exemplo, então, alguns ritmos do flamenco que tem lá na Europa, diferente dos que estão aqui, ou diferentes que estão nos Estados Unidos, assim, alguma coisa? Não. Aí é o que é Porque bailar. é muito dominar os 200, viu? Não, ninguém vai dançar os 200. Não existe. Assim, uma pessoa, tanto que existem flamencólogos que estudam a vida inteira flamenco, mas ninguém vai conseguir dançar 200 ritmos diferentes. Porém, o flamenco... Talvez nem os músicos, né? Não, nem os músicos. Aí vai aprender os principais, e quando você quer, por exemplo, dançar algo específico, aí você vai estudar aquilo e dançar, entendeu? Mas o flamenco, ele tem influência do mundo inteiro, inclusive das Américas, que a gente chama de cantes de ida e volta, porque as Américas foi colonizada boa parte pela Espanha. Isso, perfeito. Então veio a cultura espanhola, misturou com o que nós temos na América Latina e voltou para a Espanha já com o swing latino. Então é isso que deixa essa arte tão, acho que será, tão saborosa, porque ela tem sabor, né? ela tem tempero, ela tem influência da África, ela tem influência do mundo inteiro. E é sofisticada, né? Ela é, tecnicamente falando, ela precisa de estudo, precisa de muito estudo, porque tem sapateado, tem castanhola, tem manton, que é o chale, tem abanico, que é o nosso leque. E as roupas também mudam. Sim, porque as por exemplo... cores também? Isso. E aí existe não é que existe uma regra, mas por exemplo, você vai dançar algo triste, você não vai colocar uma roupa alegre. Se você vai não dançar, pode pôr um amarelo. você vai usar uma coisa mais escura, uma roupa mais... Agora, tem ritmos flamencos que lembram praia. Você vai usar uma roupa mais alegre, né? Perfeito. E uma então, coisa bacana... tem as adaptações mesmo, né? Isso. E uma coisa bacana é que assim, o flamenco hoje ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então, foi difundido para o mundo inteiro, né? E, inclusive, tem uma coisa que eu gosto de falar nas entrevistas. Sabe qual é o país, depois da Espanha, que mais se dança flamenco? Não. Chuta um. Quero ver. Tem mais de 100 mil praticantes de flamenco nesse país. Estados Unidos? Não. Japão. Puxa vida, é interessante. Os japoneses, eles amam o flamenco. Amam. E tem mais de 100 mil pessoas que bailam flamenco no Japão. Interessante, né? Interessante. E hoje existe literatura também? Livros? No Brasil chega pouquíssimo. Sim, mas lá fora tem registro. Sim. Bacana. Porque assim, mas é bom para ir passando aquilo também, né? Não só como a prática, mas também uma pesquisa, né? Sim, hoje tem. Mas na época de Franco, da ditadura, muita coisa foi... E até foi queimada, né? Queimada. Nós temos um escritor espanhol chamado Federico García Lorca, Sim. que é o segundo maior escritor da Espanha, de todos os tempos. O Lorca, ele não era flamenco, porque ele vem de uma família rica, porém ele conviveu muito com os pobres, com as pessoas mais humildes. E ele foi responsável por colocar no papel muita coisa do Flamengo. Não, interessante. Então isso é importante de estar no papel registrado. Inclusive, eu morei no Tatuapé, na rua 7, a rua Serra de Jureia 767, edifício Garcia Lorca. Muita gente não sabia quem era ele, né? Exatamente, muito legal. O Federico, ele foi assim, e até hoje, ele viveu 33 anos, 32 anos, e ele é o segundo maior escritor da história da Espanha. Ele só perde para o Cervantes. Só. Você imagina o seguinte, muitas vezes eu falo assim, pessoal, não adianta, às vezes você fala assim, vivi 70 anos, às vezes a intensidade colocada em 10 anos equivale a 30, 40. Né? Você viu a intensidade que ele colocou no curto tempo de vida dele, o legado que ele deixou, né? No Brasil, a nossa Elis Regina, né? Maravilhosa, viveu 30 e poucos anos e olha que ela até hoje, nunca ninguém vai esquecê-la. Exatamente. Que bacana, viu?
E, assim, espetáculos aqui de dança flamenco ocorrem bastante agora no Brasil, né? Então, pequenos espetáculos sim, que a gente chama de tablado. Que Ok. o tablado seria um quadro com 1 ou 2 bailarinos, uma pessoa no cante, que seria o cantor, e uma pessoa na guitarra. Isso acontece bastante. Em São Paulo nós temos uma casa no Ipiranga que toda semana tem flamenco, que é a casa mais atuante do Brasil. Então todo mundo quer. Eu posso falar o nome? Pode, por favor. Porque eu acho legal Fala reverenciar quando uma que casa. ocorre, exatamente. É o Paellas Pepe, é um restaurante no Ipiranga, que é o único que assim, toda sexta e sábado tem tablado flamenco no Brasil. Então isso é muito sábado legal. à noite? Sábado à noite, sexta e sábado. Perfeito. E é um restaurante temático, assim, é legal falar porque assim, é onde todos os flamencos têm uma porta, Opa, bacana. ali sabe que existe. Sim. Não, e até interessante quando chega assim, visita do interior, alguma coisa, quer mostrar alguma coisa interessante, então é uma boa dica. Isso. E uma coisa assim que eu andei pesquisando recentemente, assim, mais a fundo, pode perceber que a colônia espanhola, de certa forma, ela não é tão unida como as outras colônias. E a gente começa a ver por quê? Porque lá atrás foi um povo que eles foram obrigados a largar a sua cidadania quando eles mudaram para cá. Enquanto os italianos montaram pequenas Itálias no Brasil, a colônia japonesa, pequenos, né? Tudo. Perfeito. Na Espanha a gente não tem, se a gente parar para pensar, e tem muito espanhol no Brasil. Só que Sim, tudo foi se perdendo, sabe? Existia o bullying também, que o pessoal falava que os espanhóis falavam português errado. E É aí verdade. eles ficavam com Quando o pessoal vergonha de falar. era assim, os brasileiros achavam que eles não conseguiam falar o português, né? Mas quando na verdade eles não sabiam o que era cultura, né? E aí eles tinham vergonha de falar espanhol e eles foram perdendo, assim, deixando a cultura deles muito de lado e não foi passando aqui no Brasil. Isso que eu sinto falta na cultura espanhola no Brasil. E o Brasil, como está ligado, grudado com os países da América Latina, nós deveríamos ter tido desde o fundamental o espanhol também, sim, sem dúvida. Que hoje está tendo mais espaço, hoje tem muita gente, mas era para ter muito mais, porque o Brasil está em volta da língua espanhola, sim. né? Os nossos vizinhos eram lá, nossa. Exato. Maravilha, viu? E bacana o seu trabalho aí, viu? Obrigado. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui, nós vamos escrever também, tá? Deixa. E a música é uma parte de libertação também, né? Pessoas que são depressivas, né? Que precisam de uma válvula de escape, executivos que ficam muito concentrados, é bom que tenha alguma coisa assim. Quantas pessoas são salvas pela arte, né? Sim. Eu falo que assim, na pandemia a gente escutou muito como artista, a gente só precisa de médico, só de médico. Mas muitas pessoas esquecem de quantas pessoas foram salvas e não precisaram de médico, justamente porque tinha arte dentro de casa para salvar uma música, um filme. Quantas pessoas foram salvas na pandemia por causa da arte, né? E é isso, passam os contatos. Por favor. O WhatsApp é 11 9 6427 8379. Aí pode ser contato para show, né? Para o que quiser. Instagram leandro.flamenco.teatro. E é isso. E nada melhor do que a gente poder difundir uma arte que é tão bonita e tão inspiradora, né? Perfeito. Ô Leandro, já fizeram uma estátua sua em Franco da Rocha? Não. Ainda não. Inclusive tem uma coisa bem bacana. Eu nunca dancei em Franco da Rocha, porque eu vim para São Paulo muito cedo. E esse festival de inverno vai ser o primeiro que eu vou bailar em Franco da Rocha, na minha cidade natal. Puxa vida, interessante. Tá bom, meu amigo, venha outras vezes, viu? Obrigado, que agradeço. Tá bom. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor de dança flamenca, Leandro Tavares, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.